Boa noite para todo mundo. Hoje, 18 de agosto de 2023 e vai Brasil, finalmente! Conseguimos interromper a negatividade da nossa bolsa, aquela maré ruim, né, que tava vindo e que não parava nunca. E aí agora eu vim comemorando aqui vestida de Brasil. Tudo bem que foi uma alta bem singela, viu, minha gente? O nosso Ibov fecha com uma alta hoje de 0,37% somente, mas não importa, é uma alta. E por isso cá estou eu de Brasil para comemorarmos pelo menos e fazermos um sextou um pouco mais animado do que essa queda aí que não para da nossa bolsa. Mas vamos lá. Vamos para os destaques da semana, minha gente. Bom, apesar da positividade leve, né, da nossa bolsa no dia de hoje, bolsas fecham a semana no negativo, ok? Então não foi só a bolsa aqui do Brasil que fechou no negativo, mas a dos Estados Unidos, a da Europa e a da China também fecham no negativo, né? Essa semana nós tivemos um desânimo referente à fraqueza, né, aos dados fracos da economia chinesa, e o mercado espera aí um reaquecimento da fábrica do mundo, né, que talvez pós-pandemia já não seja tanto a fábrica do mundo assim mais, mas, e o pessoal vê, e o mercado espera aí uma desaceleração, né, o oposto, uma desaceleração da economia da economia americana, e os dados só vieram fortes essa semana, né? Então, assim, desânimo com a economia da China, desânimo com a economia dos Estados Unidos, que não para de subir, que não para de mostrar que está extremamente aquecida, derruba as bolsas do mundo inteiro e fazem com que elas fechem no negativo, não só aqui no Brasil. Bom, já o dólar, minha gente, ele fecha no positivo no mundo inteiro, então o dólar frente ao real fecha no positivo. Eu sempre trago o peso mexicano aqui para vocês como um comparativo de um país emergente, né? Positivo também. E o DXY positivo também, que é a cesta de moedas aí dos países desenvolvidos, né? Bom, vocês podem ver que a gente fechou muito mais positivo, por exemplo, do que o peso mexicano, que é o nosso par emergente aqui, mas vale lembrar, minha gente, que a China hoje, e por bastante tempo, ela é o nosso maior parceiro comercial. Então, se ela não vai bem das pernas, não tem como a gente ir bem das pernas, não tem como os investidores ficarem animados em investir no nosso país, nosso maior parceiro comercial está indo mal das pernas, né? Além disso, também o nosso vizinho de cá, mais próximo, a Argentina, teve suas eleições no domingo, né? Na verdade, o primeiro turno das eleições no domingo aí, o Javier Milei, ele ganha disparado, eu comentei com vocês isso no resumão de segunda-feira, e o fato dele ter ganhado traz, na verdade, uma incerteza para o mercado de como que será a condução da economia do país, caso ele venha a ganhar de fato, né? E estas incertezas trouxeram bastante volatilidade na Argentina, a Argentina que também é um parceiro comercial importante pra gente, né, minha gente? Então, assim, isso respinga na gente de alguma forma também como um país emergente, como a Argentina, como um parceiro comercial da Argentina, como um país da América Latina, como a Argentina também. Isso também corrobora aí pro nosso dólar positivo nessa semana. Commodities, minha gente, tanto o minério de ferro quanto o petróleo, eles realizam essa semana, só que no sentido oposto, né? O minério de ferro que vinha caindo um monte aí, eu sempre comentando com vocês das quedas do minério de ferro, que inclusive provocaram quedas expressivas aí na nossa Vale, né? Acaba realizando parte dessa queda e fecha no positivo esta semana, tá? Vale lembrar que as positividades vieram em sequência do corte de juros lá da China e também do anúncio do Xi Jinping de que pedindo calma para o povo chinês, que estímulos serão anunciados nos próximos dias. Inclusive o mercado espera, alguns já foram até anunciados, mas o mercado espera que mais anúncios sejam anunciados no domingo, ok? E o petróleo, minha gente, que vinha numa alta, ele é o contrário do minério, que vinha numa alta gigante, né, no último mês e meio por aí, realiza parte dessa alta e fecha aí a semana no negativo, mas ainda assim no patamar alto, tá? Mas fecha aí no negativo essa semana, na linha de raciocínio do desânimo com a economia chinesa e do desânimo com a economia americana, na expectativa de novas altas de juros ou de uma manutenção de juros alto por mais tempo nos Estados Unidos, ok? Bom, então vamos lá. Vocês estão vendo aqui? Então vamos lá. Analisando agora aqui no Brasil, né, esse gráfico de cima aqui é o gráfico do Ibov do mês de agosto. E este gráfico de baixo aqui é o gráfico do dólar do mês de agosto. Então, o nosso Ibov, ele fecha essa semana com 115.409 e o dólar à vista no 4,96. Ok? Bom, esse quadradinho amarelo aqui, minha gente, ele é esta semana em específico. Então, vamos lá. Falando primeiro da bolsa, a gente pode observar claramente aqui que em agosto ela só caiu, tá? E que essa semana ela deu sequência na queda de qualquer forma, tá? Vamos entender essa semana então. Bom, a gente começa a semana com um desânimo da China, principalmente em relação ao setor imobiliário, tá? Já que a Country Garden, que foi aquela empresa que na semana passada deu default na sua dívida,
Assim como aconteceu lá em 2021 com a Evergrande, só que vale lembrar que a Country Garden, minha gente, ela é muito maior do que a Evergrande, tá bom? Então, na segunda-feira, ela tira, se eu não me engano, 11 títulos de negociação aí, por conta por conta de não ter honrado com suas dívidas, e isso traz uma preocupação para o mercado de contágio desse calote que ela deu para o setor, para outras empresas do setor imobiliário e para bancos também, que são aquelas empresas que de fato emprestam o dinheiro aí para as empresas do setor imobiliário, tá? Então, essa preocupação de contágio aí do que está acontecendo com a Country Garden, com outras empresas, não só do setor imobiliário, mas também do setor bancário, fez com que as bolsas da Ásia fechassem bem negativas e, obviamente, a gente tendo a China como nosso maior parceiro comercial, já começa a semana no negativo. Quando a gente vai para terça-feira, minha gente, a gente reflete a negatividade aí dos indicadores econômicos ruins que vieram lá da China. Sem falar que segunda-feira também a gente precifica a volatilidade, as incertezas e toda aquela desconfiança em relação à Argentina, que eu já tinha comentado com vocês. Então, voltando para terça-feira aqui, a gente tem indicadores da China que vieram muito fracos, vendas no varejo, produção industrial, taxa de desemprego, todos eles vieram bem ruins, mostrando que a economia chinesa está bem fraca. Inclusive, o Departamento de Estatística da China deixa de divulgar a taxa de desemprego dos jovens por lá, dada a criticidade do número, bem provavelmente. Então, terça-feira a gente reflete esses dados fracos na China. E, na contramão, a gente também reflete a negatividade dos dados fortes nos Estados Unidos. Na terça-feira saiu vendas no varejo por lá e veio muito mais forte do que o mercado esperava, tá? Corroborando para a negatividade da nossa bolsa aqui. Vale lembrar que na terça-feira à noite teve aquela coletiva de imprensa, teve aquela fala, né, aquela entrevista, na verdade, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em que ele critica a Câmara e provoca aí um desconforto entre poderes em Brasília, entre o Ministério da Fazenda / governo, com a Câmara. O Arthur Lira veio, se posicionou, e vale lembrar que, assim, pautas importantes da agenda econômica do país estão aí nas mãos da Câmara para aprovação, né? E a reforma, o presidente Lula tem demorado bastante aí em se posicionar sobre a reforma ministerial, a Câmara quer mais emendas parlamentares para poder aprovar o arcabouço fiscal, enfim. Tem a questão também da discussão aí sobre a taxação de investimentos offshore, que o Ministério da Fazenda conta com essa arrecadação para poder fechar as contas do governo, e a Câmara e o Senado estão meio resistentes a aprovar isso daí, enfim. Então, assim, essa fala do Fernando Haddad acabou piorando aí a situação e a aprovação da nossa pauta econômica aqui do Brasil, que acaba refletindo na nossa bolsa na quarta-feira, tá? Além disso, terça-feira à noite, CEO da Eletrobras renuncia ao cargo, tá? E aí essa cadeira é ocupada por um parceiro do governo. Bom, quando a gente vai para quarta-feira, a gente tem, de novo, dados fortes nos Estados Unidos, produção industrial veio muito forte por lá. A ata do FONC, da última reunião de política monetária por lá, traz um tom mais hawkish, um tom mais duro, que o mercado se assustou e derrubou as bolsas por lá, tá? E aqui não foi diferente, então a gente também precifica essa movimentação externa. E aqui no Brasil, bem no finalzinho do pregão, a Procuradoria-Geral da República, ela dá um parecer, né, favorável aí para mudança do trechinho que estava na lei de desestatização da Eletrobras, referente à redução do poder da União, do poder de voto da União, tá? E ao fazer isto, ela acaba colocando em risco aí a privatização da Eletrobras na prática, né? E isso estressa o mercado, não só a ação da Eletrobras cai, como várias ações listadas na nossa bolsa, precificando aí um risco jurídico. Por quê? Uma decisão tomada no passado, tida como certa, ela é alterada na surdina da noite, ela é alterada e traz risco jurídico para o país, na medida em que os investidores ficam receosos de investir aqui e decisões que foram tomadas no passado serem mudadas do dia para a noite. Então, assim, isso não derruba somente as ações da Eletrobras, como várias ações da nossa bolsa, corroborando aí para mais um dia negativo pra gente, tá? Quando a gente vem na quinta-feira aqui, a gente tem novamente indicadores fortes nos Estados Unidos, né? A gente tem atividade industrial apurada pelo Fed Filadélfia, a gente tem pedidos iniciais de seguro-desemprego, enfim. Por aqui, e a gente também tem o que acontece. Na quarta-feira à noite, o presidente Lula, lá em Brasília, ele foi lá na casa do Arthur Lira para que eles pudessem negociar aí a questão da reforma ministerial. O resultado dessa reunião ainda não foi divulgado, mas fato é que o Arthur Lira, que tinha uma reunião com líderes da Câmara para poder discutir sobre o arcabouço fiscal na quinta-feira, adia essa reunião para a semana que vem, como uma forma de pressionar o governo para que isso saia de fato aí, essa reforma ministerial, ou enfim,
pressão que o Congresso não, especificamente agora a Câmara tem feito ao governo para conseguir o que quer para finalmente aprovar o arcabouço fiscal. Então, mais um dia de desânimo aqui na nossa bolsa, tá? E por fim, chegamos no dia de hoje, em que nós temos uma pausa, na verdade, né? Não é nem uma alta. Nós tivemos uma pausa dessa sequência de quedas, nós não tivemos nenhum drive muito específico acontecendo aqui ou nos Estados Unidos, mas fato é que hoje também nós tivemos bolsas nos Estados Unidos mais positivas do que negativas, elas fecharam mistas, mas sim, nós tivemos uma leve positividade nas bolsas dos Estados Unidos, o que corroborou para um respiro nosso aqui, ou pelo menos pela pausa da queda, tá? Mas não tivemos nenhum drive extremamente específico acontecendo no dia de hoje aqui. Então, sim, só mais um para fechar a semana aí em relação aos fatos que aconteceram, pra gente não se esquecer. Essa semana a gente teve aí ajustes do preço de gasolina e do diesel pela Petrobras, né? Afinal de contas, estava se tornando algo insustentável. Alguns pontos isolados, principalmente de Minas Gerais, estavam relatando falta de diesel, e eu expliquei para vocês já a correlação da pressão, do fato da Petrobras segurar o preço com a falta do produto aqui no Brasil, né? Mas tivemos o ajuste dos preços por parte da Petrobras e, assim, para a empresa é bom, para a questão inflacionária não é bom. E isso, obviamente, o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central Brasileiro, em alguma de suas entrevistas que ele deu essa semana, pontuou que isso pode se refletir no nosso IPCA, na nossa inflação oficial, em 0,4 pontos percentuais. Este aumento exatamente da gasolina feito por parte da Petrobras. Então, a gente provavelmente vai ver essa movimentação se refletindo nas expectativas de mercado do Boletim Focus da segunda-feira. Eu também havia comentado isso aqui com vocês. Então, dado isso tudo que eu comentei com vocês aqui, nós tivemos uma semana de bolsa em queda, que não só aqui no Brasil, mas especificamente a gente está analisando agora o Brasil. Vale lembrar que, sim, ontem à noite, a Evergrande, que é aquela empresa que lá em 2021 deu trabalho lá na China, que eu já comentei com vocês, ela pede falência nos Estados Unidos, tá? Porque ela é listada lá, então assim, ela entra com pedido de falência nos Estados Unidos. E o mercado está de olho nisso também, tá? O mercado hoje de manhã estava até um pouco mais azedo por causa disso, mas ao longo do dia foi digerindo melhor isso daí, tá? Então falamos, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Aumento de preços da Petrobras, Eletrobras, agenda econômica. Sim, agenda econômica por enquanto parada lá no Congresso, aguardando aí esse anúncio do Lula em relação à reforma ministerial e as emendas parlamentares e etc. Vale lembrar que ele tem uma viagem no domingo para a África. E o mercado o Congresso espera que ele vá fazer o anúncio dessas movimentações, se vai criar mais ministério para acomodar esse tanto de gente que quer ser acomodado, né, pelo governo, enfim. A expectativa é que ele faça esse anúncio antes de viajar para a China. Bom, por fim, para fechar, nós temos o dólar aqui. Esse aqui também é o mês de agosto, minha gente. Basicamente, assim, olha, o dólar estava trabalhando num patamar mais baixo, né, ali 4,70, por aí, aproximadamente, até a alta de juros do Copom. Por isso que eu escrevi Copom aqui para vocês. Alta não, o corte de juros da nossa última reunião de política monetária. Isso colocou o dólar em outro patamar, que ele ficou essa semana trabalhando nesse novo patamar aqui, que eu vinha falando com vocês, tá? E a gente pode perceber que ele mudou de patamar e agora fica trabalhando muito próximo dos R$5 aqui, principalmente proveniente do risco China, né? O nosso maior parceiro comercial, se ele vai mal das pernas, as nossas empresas vão mal das pernas. E isso afasta investidores aqui do Brasil, ok? Então, assim, nós tivemos todas as volatilidades provenientes, né, do dia a dia que eu comentei com vocês aqui dessa semana, né, dos fatos que aconteceram essa semana. Mas, assim, fato é que vocês podem ver claramente que o dólar, ele muda de patamar nesse mês 2 vezes. Uma, quando nós tivemos corte de juros pelo Banco Central Brasileiro. A segunda, quando esse risco China, ele começa a tomar mais proporção nos noticiários, nas análises, nos mercados, nos bancos e etc, tá? Então, vemos por isso que nós estamos vendo o dólar trabalhando aqui próximo dos R$5, ok? E para fechar aí os destaques da semana, minha gente, maiores altas do Ibovespa esta semana, IRB, Vibra e Sabesp, e maiores quedas, Gol, Qualicorp e Rap Vida, ok? Mas é isso, minha gente, eu desejo para vocês, então, um ótimo fim de semana. Se gostaram do conteúdo, considerem dar aquele like para eu ficar feliz. E sextou para todo mundo, né? E agora sextou com boas energias pro Brasil, que semana que vem vai ser diferente. A gente é brasileiro e não desiste nunca. Bom fim de semana para todo mundo e até a agenda econômica no domingo. Beijo!